Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição de escola sabatina e eu queria hoje tratar com vocês, a segunda-feira, dia 11 de julho, sobre o tema Águas Amargas. Eu queria contextualizar com você o capítulo 15, 16 e 17. Claro que de forma bem condensada, bem resumida. Por quê? Quando no capítulo 15 o pessoal sai, todo o povo de Israel sai do Egito, você percebe que há uma festa, há uma alegria, há uma grande satisfação pelo grande livramento de Deus. Então o pessoal dança, Miriam então ali festeja com as demais mulheres, e você nota ali um cortejo alegre, um cortejo muito exuberante no livramento que Deus tivera feito. É claro que nós vemos o que Deus fez ali com o povo do Egito, as 10 pragas, que foi derramado. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parêntese, perdão, eu estou tendo a vontade de preparar aqui uma série de estudos sobre as 10 pragas. Inclusive, eu comprei esse material aqui, que vai também nos ajudar a ter uma compreensão maior sobre esse assunto, além de outros comentaristas que nós temos para usar. Então, eu quero que vocês orem, tá? Já desde antemão, por esse propósito, para que Deus me conceda determinação e empenho e haja um profundo estudo sobre as 10 pragas e, consequentemente, a passagem do Mar Vermelho. Como o assunto que nós estamos tratando hoje tem a ver com isso, então eu me lembrei de falar sobre esse assunto e peço que vocês possam orar para que Deus nos auxilie, né? Continuando aqui, o pessoal sai de lá do Egito, então com grande festa e grande alegria pelos livramentos que Deus tiveram dado a ele lá dentro, perdão, o livramento que ele tivera dado a ele dentro do Egito, então ele sai de lá. Só que ao sair de lá, aqui no capítulo 15, você encontra uma descrição de que eles ficam murmurando diante de Deus por causa da ausência de água. E agora então eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, e mais uma vez o povo vai diante de Moisés. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, quando o povo vai até Moisés, Deus fala com Moisés, pede para com que ele pegue uma madeira e lance na água a fim de torná-la doce. Aí você pode pensar assim, Abel, como é que você pode definir ou explicar essa situação? Bem, existe entre os estudiosos uma definição de que essa situação ela poderia ter sido alguma água, alguma árvore que tinha o poder ou alguma propriedade para dessalinizar a água, né, ou para tirar o amargor dela e torná-la doce, ou de fato, como se todos nós temos mais ênfase da segunda proposta, é que Deus tivera feito mais uma vez um grande milagre. E o uso daquela árvore que foi colocada era só um símbolo. Exemplo, você lembra que quando Deus para Jacó chegou para ele para dar aumentar o seu rebanho, e ele tem um sonho de durante a noite colocar umas varas de álamo para que quando os seus animais cruzassem ali pudessem nascer animais típicos daquilo que ele tivera pedido, eram malhados, eram listrados, enfim. E aquilo foi feito por uma crença que se tinha até então, mas quem efetuou o milagre foi Deus, não foi as árvores que fizeram, porque não existe nem na ciência fundamento para com que possa dizer que se colocarem árvores, ou galhos, ou varas, diante de uns animais no cio, e os cordeiros daquela época, trouxessem um rebanho conforme aquilo que estava se vendo. Bem, mas foi um elemento que foi colocado. Você lembra que quando Deus também foi realizar uma cura, um milagre, lá no tempo de Eliseu, ali no livro de 2 Reis, você vê que o povo daquela nação, daquela região, chega para Eliseu reclamando que a água estava ruim. Então ele pede para que se coloque sal numa tigela e derrame sal na fonte, para que a água fique boa. E a água de fato fica boa. Mais adiante você encontra um milagre também de Ezequias, quando Ezequias estava ali prestes a morrer, e Deus coloca pasta de figos e o cura. Então assim, às vezes Deus usa elementos para efetuar o seu milagre, efetuar a sua obra. Claro que Deus não depende disso, mas ele faz uso em algumas situações. Inclusive agora me veio à mente o próprio cego, quando Deus chega para ele e coloca cospe no chão, faz lodo ali, né? Uma espécie de uma lama que é colocado com a sua saliva, coloca no seu olho e manda lavar no tanque de Siloé. Então a pergunta, será que foram essas coisas que curaram? Não, quem estava por trás disso foi Deus. E às vezes ele faz uso de alguns elementos para realizar os seus milagres, mesmo que ele não dependa disso. Então aqui, no capítulo 15, o verso 25, você deve levar em consideração que esse foi mais um milagre de Deus
embora usando alguns símbolos, como a vara de Moisés. Moisés lançava a vara no chão e a vara formou-se uma serpente. A vara levantou-se então, ou feriu o pó da terra e transformou-se em piolhos. Ela foi levantada e o mar se abriu. Então, assim, eram símbolos que Deus usa, alguns elementos, para demonstrar, assim, até então, a sua obra, a sua forma de manifestar. Claro que isso não deve ser levado como que algo que Deus se apegue a isso, mas ele faz uso de alguns elementos. Mas o contexto da lição aqui, ele é muito mais profundo do que isso que eu lhe falei. Por quê? O povo, irmão, estava numa situação de extrema infidelidade. E o pior de toda a situação é a contenda que eles causam. A contenda ali é causada, primeiro, por falta de confiança, segundo, por falta de fé, e terceiro, que é o pior para mim, é o senso de acreditar que Deus não estivesse com eles. Isso está no capítulo 17 do livro de Êxodo e o verso 7. E aqui vem a questão. Tudo aquilo que Deus fez, no capítulo 15, Deus realiza um milagre do livramento do povo de Israel do Egito. Ainda no capítulo 15, ele transforma as águas, ou melhor, ele faz com que aquelas águas que eram anteriormente amargas, ou melhor, não tinha água, acabou fazendo com que aquelas águas, as águas eram amargas e elas então ficaram doces, já no capítulo 15. Então foi mais um milagre de Deus, uma água ruim e agora passou a ser uma água boa. No capítulo 16, você encontra também a evidência de que o povo estava com fome, reclamando diante de Deus, e Deus derrama o maná, mesmo que o capítulo 16 não esteja na lição de hoje. No capítulo 17, vem aqui a história, então, da água, que ela não tinha água num determinado lugar, e Deus fala com Moisés para que ferisse a rocha e saísse água de lá. Então, assim, ainda assim, o povo agora reclama como se Deus não estivesse com ele, sabe? Se existe algo que fere o coração de Deus, e aqui eu quero fazer uma aplicação para você, é o fato de nós pensarmos que Deus não está conosco. De a tribulação, como se Deus tivesse nos largado naquela situação, tivesse deixado a gente ali. Então o título de hoje é Águas Amargas, mas às vezes o amargor de nossa vida nos faz tentar a pensar que Deus não está conosco. E aí é onde mora o perigo. Sabe, Satanás tem um grande desejo de nos fazer esquecer de que Deus está ali conosco. Sabe, uma certa vez uma senhora perguntou a um pastor onde Deus estava quando o seu filho morreu naquele momento e por que ela não sentiu a sua presença naquele momento. E a resposta que lhe foi dada foi a seguinte resposta: Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando seu filho morreu na cruz. Jesus estava ao pé da cruz. Embora você encontre a expressão Deus meu, por que me desamparaste? O livro chamado O Desejado de Todas as Nações descreve que o Pai e os anjos estavam ao pé da cruz. Mas o pecado de toda a raça humana fez com que distanciasse Cristo da presença do Pai, pelo menos naquele momento até então. Então, assim, sabemos que o pecado causa uma barreira entre nós e Deus, causa um empecilho, uma dificuldade. Mas eu quero deixar claro para você que mesmo em meio à dificuldade, não duvide da presença, do cuidado e da certeza que Deus está conosco. Aquela promessa do livro de Isaías, né, muito conhecida, Isaías capítulo 41 e o verso 10, ele diz assim, ó, não temas. Primeiro ele fala, não tenha medo. E ele diz o porquê. Porque eu estou com você. A situação que você passa hoje, eu não sei qual é, mas você pode estar tentado a pensar que Deus não está com você. Então não se esqueça, a promessa de Deus é que Ele estaria com todos nós. E mesmo em meio à dificuldade, Ele permite situações. Aqui nós vemos que Deus guiou o povo até aquela situação, a fim de, através daquela situação, mostrar a sua glória, a sua presença, o seu milagre, e que Ele não deixou o povo sozinho. Eu queria terminar aqui com vocês lendo um texto de um livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 3. E aqui, nesse texto, preste atenção e eu quero fechar com vocês e fazer uma oração sobre esse assunto. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a recear, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os seus ensinos que nos ministrou no passado. Somos agora um povo forte,
se pusermos nossa confiança no Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da palavra de Deus. Tudo temos a agradecer. Então, o conselho que eu dou para vocês é: não duvide do que Deus faz e a certeza de sua presença. Então, nada temos a recear. Sabendo que Deus nos guiou no passado, Ele está conosco no presente e nos fortalecerá o nosso futuro. Então, que essa promessa você guarde em seu coração e tenha consciência que Deus está com você e você não deve temer. Problemas iremos passar, dificuldades irão surgir, mas não se esqueça que Ele estará ao seu lado. Lamentavelmente, temos essa tristeza daqui do murmúrio de Israel, mas que essa experiência sirva para nos orientar a não cairmos no mesmo nível de queda, no mesmo nível de incredulidade, e assim não venhamos a desonrar o nosso Deus com o pensamento de que Deus não está conosco, pois Ele está conosco, com certeza. Os pecados nos fazem sentir-se a sua ausência, mas eles devem nos servir para aproximarmos de Deus e fortalecer assim a nossa fé. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra hoje. Te agradecemos pela certeza de que nós não devemos temer, pois o Senhor estará conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor nos diz, Pai, não temas que eu estou contigo, não te assombres, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos guia com a destra da tua força grande, que é o teu braço direito. E obrigado, ó Deus, por essas promessas. Não sabemos se queremos passar daqui para alguns para frente, mas independente, Pai, do que iremos passar, não nos permita com que esqueçamos da tua presença. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus, portanto, abençoe você. E mais uma vez eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, mas acima de tudo, você que for assistir, por favor, se inscreva no canal. Sabe, temos a metade dos que assistem, simplesmente assistem, mas não se inscrevem. E isso dificulta o nosso progresso de crescimento aqui no canal. Tá bom? Eu faço esse apelo aqui a você, para que você nos ajude sobre este assunto. Amanhã, vamos entender um pouco sobre o grande conflito no deserto. E tem uma coisa curiosa que eu gostaria de falar com vocês lá no deserto, quando Cristo passou na tentação, durante aqueles 40 dias ali, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo estudo e um grande abraço, fique na paz.